Cara, nessa brincadeira aí, a eleição de 26 ano que vem. E o Brasil depende da eleição. Eu já tô puxando isso na minha cabeça já. O Lula, você falou um negócio interessante que foi com relação à postura do Lula, né? E a questão de não ser levado a sério com relação ao BRICS, a China não leva a sério. Mano, a China realmente, em nenhum momento até agora, levantou uma voz pra poder defender o Brasil. Mas não tem porquê, a China não Nenhuma defende vez. ninguém, Rafa. Não, é isso, mas entenda. É muito burrice, mano, você entrar numa briga dessa sabendo que você, velho, você não tem proteção nenhuma. Aí entra a ideia de, tipo assim, vai acabar o Lula no desespero, se isso for pra frente, se a coisa continuar dessa maneira, o Lula vai cair no colo dos Estados Unidos, mano. Vai cair no colo dos Estados Unidos porque, assim, a China, ela já tá com uma compostura meio, tipo assim, de desrespeito com o Brasil. E desrespeito não no sentido, tipo, de briga, gente. É de não levar a sério. Não, eu acho que Então, não. Vamos lá. É, o que o Trump está fazendo para os Estados Unidos, assim, e até é uma posição ideológica, né? Eu não sim, acho certo. Eu não acho certo você tarifar. No fim das contas, o americano também vai pagar caro nos produtos importados, né? A diferença é que o Trump tem condição de fazer isso porque ele sim tem uma indústria local para defender. Porque o Brasil exatamente. costuma taxar as coisas para defender uma indústria local que não existe. A gente não produz as coisas aqui, a gente não é industrializado. E aí, porra, taxa um eletrônico, a gente tem que recorrer ou ao mercado negro ou a gente tem que comprar um eletrônico para a gente e outro para o governo, né? Em custos. Carro é a mesma coisa, eu não vou nem falar, que a gente paga os carros mais caros do mundo. Agora, a saída para o Brasil vai ser conversar com outros países. A Europa foi taxada, o Japão foi taxado e a China foi taxada. Né? Então a gente tem opções, todos os taxados vão ser opções entre si, sabe? Para os exportados do Brasil. A, a, é, o que vem de ruim junto com isso é porque o Brasil é um puta comprador, os Estados Unidos é um puta comprador do Brasil. Né? A É o gente segundo vende maior, né? A gente vende muita coisa para lá e a gente vai acabar tendo que procurar outro mercado. Tipo, a gente vai ter que oferecer coisas que outros países não necessariamente precisam e, portanto, eles vão pagar muito barato Muito mais porque o barato. Brasil não vai ter para quem vender. Ou apodrece na sua mão, ou você me vende a preço de, sei lá, 50% do valor ou menos. Então, Aí o vai vir PIB o Brasil brasileiro, novamente. o PIB brasileiro vai tomar uma porrada por causa dessas tarifas. O Trump deu um jeito de prejudicar o Brasil mais do que ele está prejudicando os Estados Unidos. Sim. Assim, só para vocês entenderem a conta, isso não é saudável para os Estados Unidos, mas isso é muito menos saudável para o Brasil. Ele está prejudicando os Estados Unidos, tendo em vista que ele está eliminando uma possível ameaça de longo prazo e sabotando, por consequência, o governo brasileiro atual. Agora, também como estratégia, além dos bolsonaristas cantarem vitória com isso, há uma burrice também do povo brasileiro. O povo brasileiro que está comemorando a tarifa, né? Só tem bolsonarista Vê se doido. tem cabimento isso, Rafa. Tem direitista no Brasil comemorando taxa para o Brasil. Eles estão comemorando que vai ficar mais caro. E tem Sim. esquerdista no Brasil defendendo o aumento de imposto. Como a gente vai para frente com um povo desse? Não, não Aí o vai Arthur porque pega pesado, aí o Arthur chama isso aqui de chimpanzil. Como é viu que a gente vai tirar a razão do cara, a né? razão. Sim. Não tem como não, velho. É tipo assim, vamos lá. Velho, o brasileiro que entra naquela ideia, né, que a gente sempre pensa, do egoísmo, do malandro, do esperto, que tenta sempre passar ali a perna pra poder conseguir se favorecer, sempre passar à frente do outro de maneira meio duvidosa. Mano, esse malandro, a inteligência dele, o QI dele, vai até certo ponto, entendeu? Porque quando entra essa sensação emocional de pertencimento que o Brasil tem, e essa necessidade hum, quase que infantil de defender um lado, começa a passar por cima dos problemas imediatos que vão acometer a ele. E o Brasil, ele tem uma dificuldade cognitiva, eu falo do brasileiro médio mesmo, uma dificuldade cognitiva, e eu não falo isso somente de pessoas simples não, gente. Eu tô falando de médico, de engenheiro, de pessoas formadas. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra,
tá ligado? Você vai ver um monte de pessoa esclarecida no meio do bolsonarismo, um monte de pessoa esclarecida, formada, com pós, com doutorado. Isso daí entra na margem já, praticamente, do chamado analfabetismo funcional mesmo. Você pode ser formado, você pode ser intelectual na sua área, mas quando você vai falar de política, você não sabe zorra nenhuma. Você não consegue fazer uma correlação imediata da cagada que o seu político de estimação está fazendo com a dificuldade que você vai ter daqui a alguns meses. Sim. Então, realmente, um cara que está defendendo o tarifaço o cara que está defendendo o tarifaço do Trump, um direitista que está participando desse processo, ele está sendo basicamente. Ele não está imitando o bolsonarismo. O bolsonarismo é a representação dessas figuras. Sim. Tô errado, Lucas? Não, é isso aí. É a expressão máxima, por isso que a gente está falando. A democracia do Brasil é uma democracia que está realmente problemática. Tá frangalhada, porque as pessoas, elas estão... Tipo assim, esse povo vota, Lucas. Eu sei. Esse povo vota, Esse e povo aí é que tá vota. o problema. Esse povo vota, o voto dele vale igual o meu e o seu, né? Sim. E assim, qual é o principal Rapidinho, fator que... você consegue tocar a live rapidinho, Lucas? Eu vou Consigo, rapidinho, só aqui no... consigo, tranquilo. Vai lá, vai lá. E o que eu quero levantar é qual é o principal fator que faz com que a pessoa escolha um candidato? É a identificação, né? A pessoa pega no caso do brasileiro, é por isso que o Rafa tá levantando esse ponto. O brasileiro que acredita ser malandro está se identificando no Bolsonaro por causa das más práticas dele, por causa da família Bolsonaro que está tentando pagar de malandra, está tentando se aproveitar de uma política Ei. ruim, de uma política que vai prejudicar o Brasil para se beneficiar politicamente. E o brasileiro inconsequente entende que no longo prazo isso vai trazer bons resultados para ele, porque é o brasileiro que está torcendo contra o Brasil. Essa merda aqui tem que pegar fogo mesmo, porque aí o meu político favorito, o meu político de estimação vai chegar no poder e aí ele vai poder tocar fogo ele mesmo, né? E é muito na louco prática isso, é isso que porque o cara acontece. se regozija. O cara se regozija como se fosse realmente... Eu sei que é meio clichê falar isso, mas como se fosse uma torcida de um time de futebol. Tipo assim, o time tá em frangalhos, tá todo endividado, tá todo quebrado, o clube tá devendo. A base que tá chegando não tá tão treinada, não tão bem treinada. Mas o time ganhou o campeonato X. Pronto. Acabou os Não, meus aqui a gente não ganha problemas. não, Rafa. Aqui tem todos esses problemas que você descreveu e a torcida tá torcendo pro time perder. Tá É torcendo pro isso, time não, mas acabar. A quarta é divisão é o isso. limite. Porra. É isso, a quarta divisão é o limite. Porra, não dá, velho. Não dá. O brasileiro não dá. Porra, eu trouxe ainda um monte de pauta aqui pra gente O falar, só que. brasileiro tem mais consciência com futebol do que com política, pô. Pelo amor de Deus, velho. Sim, sim.